Oi galera, tudo bem? Então, hoje estou trazendo mais um vídeo pro canal. Esse vídeo, gente, é mais pra mostrar um projeto que eu fiz. Ele já tem bastante tempo, assim, que eu ainda tô desenvolvendo ele. Ele demorou mais ou menos um ano, assim, um ano e mais alguns dias. Ele ainda tá sendo desenvolvido porque na época, quando eu comecei esse projeto, gente, eu tava ainda aprendendo, como hoje eu ainda estou, mas hoje eu tenho muito mais base para conseguir, se caso algum novo projeto, eu vou lá e crio quase do mesmo jeito. Mas esse projeto, gente, ele foi um dos projetos que eu mais gosto, porque quando eu comecei ele, eu estava falando com o criador e eu ofereci o meu serviço para ele. E quando eu ofereci, eu eu tava super contente porque depois ele aceitou, mas é porque assim, é, o trabalho dele e todo esse universo que ele criou, ele é tão legal que eu vi assim, não, ele não tem um site, então eu vou lá e crio pra ele pra ajudar ele. Esse site, gente, ele tá sendo desenvolvido ainda porque na época eu tinha feito o protótipo do site e depois eu tinha mostrado pra ele e depois eu terminei o site, né? Ele tinha uma versão 1. Só que depois, quando eu falei assim pra ele, mostra esse site pro pessoal e vê o que as pessoas dizem. Se tá bom, se precisa melhorar, se precisa ajustar. E aí eu fui ver, muita gente mandou comentários pelo formulário no Google, e aí quando eu fui ver, ele mandou os comentários, e aí eu fui vendo cada comentário. Muitos comentários foram elogiando, o site estava incrível, mas isso foi algo que, de certa forma, eu decidi por mim, mas quando eu fui ver alguns comentários, é, assim, gente, não que eu não que seja algo construtivo, sabe? Mas certas pessoas falaram que não estava tão bom, que tava muito simplificado e realmente estava mesmo. Então eu fui ver de ajustar, só que eu percebi, gente, que depois de tanto tempo assim fazendo o site, eu sei lá, eu não eu resolvi no final das contas refazer o site, porque ele tava, eu vi mesmo assim, mesmo que tinha comentários bons falando do pessoal, eu fui ver e muitos comentários estavam certos em dizer que o site não estava tão tudo aquilo. Então eu fui lá e excluí o todo e fui refazer o site. E essa versão 2 é o que está agora e ela ainda está em desenvolvimento. Eu não consegui terminar ainda porque como a vida da gente é corrida, tem muitas coisas que eu não fico. Eu não só trabalho com isso, né, programação, mas também tenho muitas outras coisas para fazer. E quando eu consigo ter tempo, eu consigo fazer um pouco do site para conseguir terminar. Tem muita coisa aqui no site, gente. Eu ainda tenho ideias para botar. Eu conversei já com ele e o criador da série, ele me falou que não precisa ser algo muito complexo. Então eu ainda tô é, tentando estruturar melhor as minhas ideias de como eu vou conseguir entregar esse site para ele. E de qualquer modo, gente, esse é um vídeo que eu tô fazendo mais para mostrar mais detalhadamente o site que eu fiz. Porque eu sei que tem aqui no canal um vídeo que eu mostro o site do meu GitHub, porque ele tá no GitHub. Só que, como tá sem som e tá sem legenda, talvez as pessoas vão olhar e não vão entender. Então esse vídeo aqui é para vocês verem melhor o que eu fiz, entender por que eu criei e espero que vocês gostem porque esse site é um dos sites que eu mais tenho carinho porque eu fiz e ele é muito, como eu posso dizer, ele é um trabalho muito teve sua dificuldade, mas ele é um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Então aqui no VS Code, gente, as tecnologias que eu usei no site as tecnologias bases, o HTML, o CSS e o JavaScript como base. Eu estou usando
HTMLs e a primeira coisa que eu comecei fazendo foi, para esse site eu não usei um Node, porque eu sei que daria para fazer um back-end do site, mas minha área de formação não é nessa exatamente back-end. E eu tenho algumas noções, eu consigo criar, só que eu sou muito melhor, tenho melhor desenvoltura, melhor entendimento do front, porque para fazer arte essas coisas. Então, quando eu comecei fazendo pelo HTML, o HTML básico, né, que é o que faz a estrutura do site. Coloquei várias informações do site, porque o site, gente, quando eu fui colocar ele no ar, no domínio e tudo, eu percebi que quando eu pesquisava no Google, ele não aparecia como um dos primeiras pesquisas. Tipo, se eu fosse pesquisar site da Magenta Diamond, não tinha meu site como primeiro. Então eu tive que configurar uma ID, uma verificação do Google, e aí, quanto mais pessoas vissem o site, mais pessoas acessassem o site, mais o Google ele ia recomendar esse site como uma das primeiras pesquisas. Isso foi bastante tempo. Eu até coloquei, gente, como é que é? Uma plataforma que eu coloquei bem no início aqui no HTML, que tá aqui, ó. Não, tá. Ela tá fonte, streetcard. Aqui, gente. Aqui tá a meta tag do Google para verificação. E aqui, tá, aqui, gente, ó. Nessa linha aqui, existe uma plataforma que eu estou usando, que é o Counter, que ele pega todos os cliques que a pessoa dá no site e me fala quantas pessoas acessaram e por onde acessaram esse site. Então, isso foi algo que eu coloquei no site para que pudesse ter um controle de quantas pessoas estão acessando. E no dia, quando foi feito o formulário para pedir a opinião das pessoas, na primeira versão do site, eu já tinha colocado essa plataforma dentro do site e aí as pessoas ficaram acessando e por 2 dias teve mais de 1.000, não, ele teve 1.000 e tantas visualizações, quer dizer, cliques no site. Muita gente acessou. Mas ao longo do tempo, gente, por dia o site tem uma média de 20 que as pessoas vão acessando. E aí, essas seriam as tecnologias que eu usei. Eu usei tanto essa plataforma para acessar os cliques, usei o Google para com a verificação. Esse arquivo aqui, gente, ele é uma verificação do Google. Então, quando eu coloquei o site no domínio, o Google vai ler, o domínio vai ler esse aqui e o Google, quando vocês pesquisarem no Google, isso aqui já vai estar com uma verificação. O site já está meio que registrado na plataforma do Google. Também tem esse sitemap, que também é para verificação do Google. Aqui vai estar as versões do site que eu tinha organizado uma vez. E o site, gente, as tecnologias que eu estava citando são o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML para estruturar, o CSS para estilizar o site, o JS para criar a lógica, como a navbar ou alguns efeitos do site. Eu não coloquei muito JavaScript, mas eu coloquei um JavaScript mais básico para navbar, para links. E outras tecnologias foi o Google, o Counter para acessar, o Counter para os quantidades de cliques e o Google para verificação do site. Outras tecnologias foi o GitHub, né, o GitHub, porque o site ele foi, como eu tive uma versão, eu estava controlando cada modificação que eu fazia na primeira versão e na segunda também estou fazendo guardando no histórico. Então eu uso o Git para versionar e o GitHub lá para colocar hospedado. Né, é hospedado na nuvem, o código. Outras tecnologias que eu usei nesse site aqui foi o Netflix. Não sei se a pronúncia está correta, mas o Netflix ele é uma plataforma para você colocar domínio. O domínio, gente, que eu usei, ele é gratuito, mas porque o cliente, gente, quando eu estava fazendo o site para o cliente, eu não queria que ele tivesse custos. Eu estava fazendo mais como uma contribuição para pro próprio trabalho dele. Então eu fui lá e entrei com uma conta, coloquei todo o site e
No Netflix, gente, é mais gratuito. Então você pode colocar lá que não vai ter nenhum problema. Porque o único problema, na verdade, gente, é se caso tivesse muitas pessoas entrando no site, tipo, naqueles 2 dias que foi mandado o formulário para as pessoas avaliar o site, as pessoas entravam no site muito. Então, quanto mais pessoas entram no site, mais pesado, quer dizer, o site pode ser tirado do ar se muitas e muitas pessoas entrarem. Mas o site, ele nunca teve isso. E mesmo naqueles dias, tava ótimo o número também. Pra falar a verdade, o site é mais. O objetivo do site, gente, ele é mais como um portfólio, mais como se fosse um folder explicando o que é o trabalho do meu cliente, que é a série da Magenta. Então, essa seria tudo que eu usei para qual foi o objetivo do site e qual foi as tecnologias que eu usei. Eu no site tem o README também, tá lá no GitHub. Eu como fonte usei também essas fontes que não é possível visualizar mais. Usei fontes mais futurísticas porque o site ele a história se passa num planeta alienígena, então tem, eu usei fontes futurísticas para botar no site. É, Tem bastante imagens, como podem ver. Pra falar a verdade, eu nem todas as imagens eu uso. Eu ainda estou olhando como eu vou organizar melhor. E só tenho isso aqui de scripts dentro do site para trocar as imagens de fundo, né, na seção é, about, né, sobre o Istris. Eu ainda estou ajustando no site. A nave bar, o JavaScript para mudança de quando você abre a nave bar e fecha a animação. A notificação, logo quando você abre o site, gente, você vai abrir uma notificação que é uma notificação que o site está sendo em desenvolvimento. E, e tem esse daqui para os vídeos. O site, gente, ele é um landing page, o landing page. O site ele foi criado para ser mais simples, mas eu também criei uma segunda parte do site, uma segunda seção em que você pode assistir os vídeos de toda a série do site, que aí você pode assistir pelo YouTube. Mas aí eu organizei tudo isso numa plataforma só, onde vai estar reunido o Hora Cartoon e o projeto dublagem. E vai ter também o canal da Magenta Diamond. Eu coloquei todos eles juntos lá. Na época quando eu fiz, ele estava na primeira versão do site. Então eu vou ainda mudar também, porque muita gente me falou que todo mundo já viu, mas todos os vídeos, né? Mas de qualquer modo, gente, eu tô vendo porque muita gente que vai conhecer talvez vai querer ver pelo YouTube, mas também, se quiser, pode também ver pelo próprio site da Magenta. Então, quando eu criei, fui pensando nessa ideia, para quem é novo, para quem não conhece. E também vai ficar algo mais organizado, da mesma forma que todo o conteúdo de forma simplificada ficaria num site para apresentar a série, eu também colocaria os vídeos de todo, né, no YouTube, na plataforma da Magenta. Então, essa seria tudo que eu usei, tudo que eu pensei, tudo que eu construí por enquanto no site. Então, eu estava mostrando dentro do VS Code. Esse aqui, gente, é o site que eu criei da Magenta. Como eu estava dizendo, o design dele é pensando numa ideia futurística, por isso as letras elas são mais simples, né? Mas elas têm um contraste mais, como eu posso dizer, como a série se passa no planeta alienígena, então você tem que trazer algo tecnológico. Então a tecnologia traz algo mais simples, mais simplificado. Ao mesmo tempo também tem a sua complexidade ao mesmo tempo. Mas eu usei letras futurísticas, né, como podem ver. Quando eu clico em cima, eu usei o CSS para fazer a animação. Ó, ela abaixa. E também usei a mudança de cor dentro do CSS para fazer aqui na navbar. Quando você clica aqui na logo, atualiza o site. Essa é a primeira coisa que aparece no site, gente. Essa mensagem de updates e o suporte para as pessoas verem que o site está sendo atualizado. Então ele não está completo. Vai precisar ainda de algum tempo ainda, que nem eu estava dizendo.
Você clica aqui, tira a mensagem. Gente, aqui vai, cada vez que eu vou clicando, aqui vai aparecendo, vai abaixando até chegar na seção tal. Essa parte aqui, gente, é um sistema de tradução. Quando você clica em cima, é para traduzir o site. Ele não está terminado, porque eu não consegui terminar, porque é um pouco mais complexo, porque se eu poderia deixar que o navegador traduzisse, só que nem sempre quando traduz fica certo o do inglês para o português. Então eu vou criar, né? Estou criando ainda o sistema de tradução. Tem para português, inglês e tem para linguagem Jam. A linguagem Jam é mais para acompanhar a ideia da série, né? Já que são alienígenas de outro espaço. E como a história é uma AU no universo alternativo, então tem toda a pegada do Steve Universo, só que é um universo alternativo. Aí aqui tem uma animação de CSS também para baixar HTML, na verdade, desculpa. Abaixando aqui, gente, vai ter a seção About. Aqui vai ter uma descrição do autor e da série, quando foi criada e qual é o trabalho que ele faz. Clicando nesse link aqui, vai direto para o Instagram do Diego. E na bio dele tem o link do site. Abaixando mais para baixo, se eu clicar aqui também abaixa. Aqui vai estar a descrição da história, dizendo tudo o que está acontecendo, mais ou menos de uma breve relato de como é a vida da Magenta e tudo. E aqui tem uma animação de mudança de imagem, que vai mostrando o primeiro capítulo. O Diego já publicou o primeiro capítulo, mas o site já estava atualizado antes. Então já tinha alguns spoilers para alguns fãs da série, mostrando algumas imagens de alguns capítulos dos próximos episódios. O Diego não me contou nada, gente, eu não tenho nenhuma informação do que vai acontecer. A única coisa que ele me disse, que na verdade ele também disse pra todo mundo, de que a série, ela agora é a vida da Magenta, com a nova colônia e, né, que vai acontecer, ele vai é, ter, ela vai ter novos desafios. Então, possivelmente ela vai ver coisa que o Império Jam, né, tão perfeito e completo, né, ela vai ver que não é bem assim. Ela já via que nas primeiras temporadas todo, todo mundo segue um padrão, uma regra, um cargo, já era complicado na vida, na sociedade. Agora ela vai ver que nas colônias, nas espécies que tem, que as gems elas matam, né, ela vai ver que vai ter mais dificuldade. Ela vai sofrer novos traumas, para assim dizer. Resumidamente, ela vai sofrer novos traumas. Depois vai ter a parte das seasons do site aqui. Essa parte eu não terminei ainda, porque aqui, gente, é para ter uma animação quando eu clico nos duas flechinhas. E aqui vai ter a descrição, né, season, e a descrição embaixo do que é a primeira season, o que vai ter. E aqui tem a imagem da season. Não está terminado, eu vou terminar ainda, mas por enquanto ela está inacabada, mas ela vai se manter nesse padrão ainda. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Não esquece o like, não esquece de comentar. E para quem é fã da série, gente, eu sou desenvolvedor, então esse vídeo aqui eu pensei em gravar. Eu não falei pro Diego que eu ia gravar esse vídeo, mas também esse vídeo é para gravar o desenvolvimento do site. Eu não quis muito menos é, fazer esse vídeo tentando contar algum spoiler, gente. Não vou contar spoiler porque eu também não sei. Então é só um vídeo para mostrar o meu trabalho. Não esquece o like, gente. Não esquece de comentar para quem é fã da série. E prazer, sou eu, o desenvolvedor. Meu nome é Matheus e muito obrigado por assistir. Até mais, galera. Foi!